Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente! Sejam bem-vindos todos a mais um episódio do Tarologuês. Esse é o 10º episódio e eu tô aqui com um convidado muito especial. O que eu sempre falo, a todas as pessoas que eu chamo para vir aqui são especiais. Cada um é especial do seu jeito. E hoje eu tô aqui com o Miguel Santos, um português que tem uma fala muito agradável, que tem um jeito muito tranquilo, que vai trazer toda essa serenidade aqui para o nosso tarologuês. E o Miguel é uma pessoa muito especial em vários sentidos. Primeiro porque o trabalho dele com tarô é um trabalho muito interessante. E porque conheço já o Miguel há bastante tempo, já tive o prazer de fazer alguns eventos com ele, eventos que ele organiza, muito competente, uma pessoa muito comprometida com o tarô e que principalmente trabalha fora do Brasil. Ele mora, claro, ele é de Portugal, então ele vai ter uma outra perspectiva para trazer para a gente também, o que eu acho super importante. Essa conversa entre Brasil e Portugal é sempre muito rica. E para trazer o Miguel aqui para vocês, antes de tudo eu preciso apresentá-lo, para vocês saberem de quem se trata. Se você que estiver me ouvindo não conhece, não só vai conhecê-lo, mas siga, acompanhe, vale a pena. É uma figura muito, muito relevante no nosso cenário também. Miguel Santos é licenciado em Ciências Farmacêuticas e trabalha como mentor espiritual. Fez formação em tarô, baralho cigano, mesa radiônica quântica, radiestesia, numerologia, aromaterapia e fitoterapia ocidental, massagem, cristaloterapia, EFT e programação neurolinguística, entre outros. Olha só, gente, assim, é muita coisa. Criador da ferramenta Mesa Elemental Alinhamento Divino. Facilita sessões de mentoria espiritual, ajudando na libertação de crenças negativas, padrões tóxicos e abrindo caminho para uma vida com mais alegria, propósito, empoderamento e equilíbrio. É formador de cursos e workshops nas seguintes áreas: tarô, mesa elemental alinhamento divino, entre outros. É autor do baralho 2020 Lenormand e do Deep Within Oracle. Formador certificado pela IEFP, palestrante em congressos nacionais e internacionais de tarô e espiritualidade, anfitrião do International Tarot Summit, que eu estava lá, foi maravilhoso, de 2019, co-organizador do 1º, 2º e 3º Congressos A Arte do Tarô e da Cartomancia, organizador do 1º e 2º International Meeting of Oracular Arts, que eu estava também, e organizador do Círculo de Artes Oraculares e Holísticas. Minha gente, com esse currículo considerável, apresento a vocês Miguel Santos. Seja bem-vindo, querido. Olá, Kelma, boa noite, tudo bem? Antes de mais, queria agradecer pelo convite para estar aqui nesta nossa conversa, a 10ª, não é? Pelo que eu entendi, que acaba por ser um número até bastante curioso e importante. No tarô eu sou um número 10. E então estou aqui na conversa número 10 também. Olha que Não deixa de ser uma legal! coisa fantástica. De facto, não me tinha percebido disso antes. Bem, mas estar aqui deste lado com uma apresentação destas, bem, eu só fico assim um pouco sem saber o que dizer, não é? Mas você é um querido mesmo e muito competente, tem que ser muito bem Muito apresentado. grato. Bom, vamos lá. Eu preciso começar, ultimamente eu tenho começado assim, para a gente conhecer melhor quem vem. Cada tarólogo, né, cada oraculista que eu recebo aqui tem a sua trajetória, tem a sua história. E acho importante o público entender que tarólogo não é tudo igual. Ao contrário, né?
cada um tem a sua história e cada um tem a sua proposta, a sua abordagem. Então, no seu caso, é a pergunta clássica. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, como é que você chegou até aqui, como é que é a sua relação com o tarô. Ora bem, isto foi uma viagem longa, muitos altos e baixos, às vezes com algumas cabeçadas na parede, mas acho que de Sem uma dúvida. forma geral todos acabámos por passar um pouco por isso, não é? Eu, Uhum, eu, eu entrei no tarot assim um pouco mais a sério em 2017. Na altura foi uma fase de transição profissional, porque nesse mesmo ano eu deixei de exercer completamente o meu trabalho como farmacêutico, abandonei a uhum, carreira que eu tinha construído até aí para me dedicar mais às terapias, porque sempre houve esta necessidade da minha parte de trabalhar com o ser humano de uma forma mais abrangente e não só no físico, que era o que acontecia em farmácia. Sempre senti como sendo algo muito redutor. E na fase de transição, deram uma sugestão de consultar uma taróloga para me ajudar neste processo, para sair, o que é que eu havia de fazer, o que é que seria mais recomendado para mim. E eu, na altura, era muito ainda virado só para a ciência, assim, ai meu Deus, um tarólogo, uma taróloga, o que é que vai ser de mim? Isto vai correr bem, vai correr mal, mas pronto. Fui assim mesmo descontraído, completamente aberto a tudo o que pudesse surgir. E, na verdade, foi das melhores experiências da minha vida, olha. porque o tipo de abordagem que eu tive foi exatamente aquilo que eu precisava. Não tive ninguém que me dissesse o que é que eu tinha que fazer, assim como se fosse uma receita para a minha vida, mas alguém que me deu ferramentas que me Uhum, ajudassem a lidar com a situação de um ponto de vista físico, emocional e mental, com as questões que me estavam a passar pela cabeça naquela altura. E então eu adorei. Pronto, saí de lá super elucidado, muito motivado até, mesmo para enfrentar os desafios que eu tinha pela frente, porque houve mesmo esta sensação de empoderamento. Eu cheguei lá completamente depressivo, porque não estava a ver luz no meu caminho, e saí de lá assim, não, pronto, ok, tem solução. Então, se tem solução, vamos para a frente, vamos fazer o melhor possível por isto. Pronto. E as coisas foram passando, entretanto saí, na altura já trabalhava com terapias energéticas, como o Reiki e por aí fora, e surgiu uma amiga manda assim do meio do nada uma mensagem, dizer, olha, estou a fazer um curso de tarot, eu acho que tu ias gostar disto. E eu lembrei-me dessa primeira experiência da consulta e pensei assim, olha, também não perco nada. E a primeira experiência foi boa, foi interessante, porque não então experimentar? E fui, fiz e detestei. ai, Essa primeira detestou. formação, detestei. Detestei. Gostei do tarot, não gostei foi da abordagem que foi utilizada na formação. Tá. Porque uma coisa é termos alguém capacitado para nos formar, outra coisa é termos alguém curioso. E Uhum, isso faz a diferença toda, mesmo no que diz respeito à motivação do próprio aluno e da entrega. Pronto, um conjunto de fatores que depois, quando nós estamos também daquele lado, como formadores ou professores, também vamos vendo que tudo isso acaba por influenciar quem está a aprender connosco. sim. Pronto, mas foi interessante, mas não me senti preenchido. Pois claro, não consegui ficar só por ali, comecei a pesquisar mais formações, mais tarólogas, pronto, com outra forma também de olhar para o tarot. E foi a partir daí que eu também comecei a desenvolver mais o gosto pela leitura oracular, pelo atendimento, ahm, mas na altura aquilo era eu fazia de uma forma mais divinatória, trabalhava de uma forma mais divinatória, foi aquilo que eu aprendi mais também nas formações. Tá. Mas ficava sempre com a sensação de que não chegava, precisava de ir um pouquinho mais à frente, ou ter uma abordagem diferente, porque o tipo de pessoas que me chegavam, algumas sim queriam que dissessem, olha, vai correr bem, vai correr mal, pronto, e não passar daí, mas a maioria ia em busca de algo mais. Eu Tá. sentia mesmo que as pessoas estavam perdidas, de uma forma geral, não é? Nas Sim. suas próprias vidas, e precisavam algo mais do que só um sim ou não, ou de que vais conseguir ou não vais conseguir. Precisavam de ajuda para olharem para elas próprias. E foi aí que depois comecei a enveredar mais pela vertente de orientação, com outra abordagem, outra forma também de colocar o jogo em cima da mesa, também outra forma de abordar a pessoa, o ser humano que estava à minha frente,
que isso também tem um impacto muito grande no contexto da consulta. E claro, e depois eu digo sempre, o universo põe-nos à frente tudo aquilo que nós precisamos quando estamos a caminhar naquilo que é o nosso trajeto. E então, ao mesmo tempo que estas mudanças iam acontecendo, sentia-me cada vez mais puxado para outras áreas complementares, como, por exemplo, psicologia analítica, também o EFT, embora não seja tão relacionado com o tarot. Depois comecei a estudar e a desenvolver mais conhecimento numa técnica de psicoterapia que se chama IFS, que são sistemas familiares internos, que lidam com processos conscientes e inconscientes, não é? Para lidar pronto, com as situações que vão surgindo na nossa vida e no nosso dia a dia. E foi a partir daí que eu comecei a entrar numa vertente mais terapêutica com o tarot. Ou seja, isto foi tendo passos, não é? Foi um caminho de quase de não só autodescoberta, ou melhor, não só descoberta do tarot e do seu potencial, mas também da minha própria autodescoberta enquanto profissional. Porque à medida que eu ia desenvolvendo as minhas ideias e pondo em prática os meus planos e aquilo que eu queria começar a alcançar, também me comecei a conhecer mais e a perceber mais as minhas próprias faculdades, também as minhas dificuldades, não é? Porque também fazem parte Uhum. do processo. E a partir daí comecei a criar, até abri este ano pela primeira vez uma turma de tarot na visão terapêutica, já com uma abordagem completamente diferente daquilo que eu estava habituado a ensinar até agora. E eu senti mesmo esta necessidade de colocar visão terapêutica e não tanto tarot terapêutico. Porque o tarot pode ser terapêutico, mas o tarot não é terapia. E às vezes há muita confusão em algumas pessoas, pelo menos aqui em Portugal, naquilo que eu vou vendo. Quando veem tarot terapêutico, acham que vão fazer uma leitura e que saem de lá com menos 50 anos de bagagem de cima das costas. Não, não funciona assim, não é? Não funciona assim. O tarot terapêutico pronto, não tem esse papel, mas pode perfeitamente fazer parte de um processo terapêutico, juntamente com outras ferramentas e outras técnicas. E foi a partir daí que eu desenvolvi uma metodologia muito própria, que eu lhe chamei tarot evolutivo. Porque é evolutivo? As pessoas dizem assim, mas porquê é evolutivo? O tarot não evoluiu. Evoluiu foi a forma como eu comecei a utilizá-lo. Mas eu chamei-lhe de tarot evolutivo porque permite a evolução de cada um de nós, do ser humano. De cada um que vai procurar conhecer-se melhor, que implica uma descida às profundidades, um olhar para as sombras, um olhar para o que vai no seu inconsciente, para poder regressar novamente cá em cima à luz, mas com outro conhecimento, com outras ferramentas, com outra capacidade para lidar com os seus próprios desafios. E acabou depois, por causa disso, ser inserido naquilo que eu chamo na consulta de mentoria espiritual. O tarot acaba por ficar ali como quase um papel central para ajudar a desenvolver esses processos inconscientes para a tomada de consciência. Foi muito Entendi. por aí, assim, resumidamente, né? Eu falo muito. Não, mas eu acho ótimo que você fale muito. Acho que quem ouve a gente também quer que você fale muito mesmo. Eu achei muito interessante aqui, conforme eu fui te ouvindo, a conotação que você usa para o termo espiritual está muito mais relacionada ao consciente, ao inconsciente, ou seja, ao autoconhecimento de alguma maneira, do que necessariamente a uma religião. É isso mesmo? Sim, exatamente, sim, sim, sim. Aliás, eu próprio não sigo nenhuma religião. Eu costumo dizer, a minha religião, entre aspas, é a natureza, o que não é uma religião, é um Uhum. caminho de autodescoberta em que cada um de nós descobre aquilo que faz sentido para si mesmo. Não há um intermediário, como normalmente existe numa religião. E esta abordagem da mentoria espiritual é no sentido de ajudar a que cada um encontre o que é ser espiritual dentro de si mesmo. Encontre, eu costumo lhe chamar, encontrar a sua paisagem interna. Quando nós conhecemos a nossa paisagem interna, aquela parte de nós que não julga, não critica, aceita e que sabe mais do que aquilo que às vezes pensa que sabe, eu chamo-lhe a alma. Quando nós conhecemos essa parte, podemos ter a capacidade
de trazer também mudanças para a nossa paisagem externa. Mas isso, pronto, Claro. isto pode, é a minha visão, não é? Eu às vezes sou assim um bocadinho também utópico, mas eu costumo dizer, a utopia é o que me faz ir em busca. E quanto mais eu vou em busca, mais eu descubro. Umas coisas vão funcionar, outras não vão funcionar, mas como eu tenho este background todo da ciência, eu tenho que testar. Porque se eu não testar, para perceber o que funciona e não funciona, nunca na vida irei saber o que é que realmente posso trazer ou não para a prática. E até agora não posso queixar porque não tenho motivos para me sentir arrependido. Maravilha. É maravilha. É que, assim, ouvindo você falar, eu pensei isso. Que interessante o sentido que você dá para o termo espiritual. Às vezes, quando eu estou falando sobre esse assunto, eu sempre digo para a pessoa: o que é espiritualidade para você, né? Que às vezes a pessoa vem na consulta e fala, pergunta: ah, eu quero saber sobre a minha espiritualidade. E aí, normalmente, eu respondo: então, o que é espiritualidade para você? Porque senão eu vou responder uma coisa e você está perguntando outra e a gente não vai se Claro, entender. E no seu caso, eu achei muito bacana você usar o termo espiritual aqui num contexto analítico, num contexto consciente, inconsciente, encontrar consigo mesmo, autoconhecimento, quer dizer, é mais uma possibilidade da gente entender a espiritualidade na vida que não necessariamente precise de um vínculo religioso, né? exato, exatamente, sim. Bom, aproveitando então que a gente já entrou nessa conversa, tem uma questão que eu tenho para você aqui, que é o que você acha? Como é que você acha que está atualmente a relação dos consulentes com essa visão, que é uma visão mais focada em autoconhecimento com o tarô, do que necessariamente a previsão? Você acha que isso mudou ao longo do tempo? Você acha que as pessoas estão aceitando melhor essa via do autoconhecimento? Como é que você vê isso, Miguel? É curioso porque, principalmente nestes últimos 2 anos, daquilo que eu tenho visto à minha volta, há de facto uma maior procura para essa questão mais relacionada com o autoconhecimento. Eu comecei a sentir, quando eu comecei a trabalhar mais com o autoconhecimento, com visão terapêutica, a primeira situação que me veio à mente foi: pronto, vou ficar sem clientes. Foi a primeira coisa que eu pensei. E quando as pessoas começavam a abordar-me, eu explicava sempre, porque eu gosto sempre de explicar o que é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu trabalho antes das consultas, para depois estarmos à vontade durante o tempo e usufruirmos ambos do tempo da melhor forma possível. E eu Uhum. começava a explicar, assim, um bocadinho a medo, não é? Do género: ok, vou explicar, vou dizer o que é que eu faço, esta pessoa não vai querer. E respondia-me: era exatamente isso que eu estava a precisar. E eu: pega lá, Miguel, que já levaste por tabela, porque tu estavas tu próprio a colocar aqui já um bloqueio à situação que Sim, pudesse eventualmente acontecer. E fui vendo que, conforme as situações, a mesma pessoa, as mesmas pessoas, tanto podem ter necessidade de uma vertente mais divinatória, de uma vertente mais de autoconhecimento, terapêutica, conforme aquilo que estiverem a precisar no momento. Eu não só faço ou só trabalho com a vertente terapêutica dentro daquele contexto espiritual. Mas uhum. às vezes tenho clientes minhas que gostam e trabalham com essa vertente, mas há situações pontuais que vão surgindo, assim: olha, mas eu compreendo, mas não era isso que eu queria agora, queria algo mais assim, e eu: pronto, tudo bem. Então vou-te dar o contacto de A, B e C, que são conhecidos minhos, da minha confiança, vês com qual te sentes mais à vontade, marcas e está tudo certo. Porque há espaço para tudo, não é? Claro. Há espaço para tudo. E eu acho que nestas coisas nós nunca devemos dizer assim: ai, aquele é divinatório, aquele é terapêutico, um é bom, o outro é mau. Isto não é assim, não Não funciona assim. tem, Na minha não ótica, não existe. é bom e mau. Há necessidades e, conforme as necessidades, há terapeutas que vão satisfazer, ou tarólogos, ou oraculistas, que vão satisfazer essas necessidades. Mas foi muito curioso eu ter visto essa mudança que foi gradual e hoje em dia ver cada vez mais pessoas sem deixarem as outras vertentes de parte, não é? Mas a procurarem também cada vez mais conhecerem-se. E eu acho que o paradigma do mundo neste momento está de tal ordem que as pessoas sentem mesmo esta necessidade de perceber.
muitas delas é de perceber o que é que eu andei a fazer da minha vida até agora. Porque Perfeito. muita gente está a chegar a uma situação quase de beco sem saída. Pronto, e é preciso que haja profissionais capacitados para conseguir dar algum suporte a estas pessoas nestas situações, não é? E eu acho que estas mudanças todas bruscas que têm acontecido à nossa volta, está a ser muito em cada vez menos tempo, Sim, leva a mais procura dentro destes aspectos. Pelo sim. menos em Portugal, não é? Que é a minha maior realidade. Então, e era isso que eu ia a próxima pergunta era essa. Como você acha que é diferente? Porque você faz eventos internacionais, eu já tive em alguns, inclusive foram excelentes, oportunidade de ouvir outras pessoas de outros lugares do mundo. Eu acho que isso abre muito a cabeça da gente, sabe, Miguel? Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de não sei se é só aqui, aí depois você até me fala, mas aqui a gente tem um hábito de achar que todo o resto do mundo funciona como como funcionam as coisas aqui. Então, às vezes, a gente vê, sei lá, uma taróloga britânica com um estilo totalmente diferente de leitura, tipo a Liz Jean, que é diferente, ela vai por um outro caminho. E aí já existe aquela questão de, mas será que é o que você acabou de falar? Será que é bom? Será que é ruim? Será que é melhor? Será que é pior? E o que eu costumo perceber é que existe, às vezes, pouca conexão, pouca até interação entre os países no que se refere à nossa prática com tarô, porque a gente acaba sempre se fechando naquele conhecimento que a gente está habituado. Então, dentro disso, você que faz eventos internacionais, está acostumado a lidar com pessoas de vários países diferentes, você acha que tem diferença, assim, entre a prática oracular? Eu percebo que sim, mas eu queria ouvir de você. Qual a diferença que você percebe, por exemplo, entre Brasil e Portugal? Ou Portugal e algum outro país da Europa, ou enfim. Como é que é para você você percebe essa diferença? O que você vê nessa situação? Ora bem, eu comecei a notar mais essa existe uma diferença Tá. entre Portugal e Brasil, existe uma diferença bastante significativa, Hum, contrariamente ao que eu achava há uns anos atrás. hum. E entre Portugal e o resto do mundo também bastante. Embora eu acho que nós aqui estamos a começar agora a despertar um pouco mais para outras áreas, para outras visões dentro da prática oracular. Por Hum. exemplo, quando comecei a participar e a organizar mais estes eventos online e com vários oraculistas de vários pontos do mundo, um, os primeiros em que eu participei e organizei era apenas com portugueses e brasileiros, não é? E, por Uhum. exemplo, a Kelma, o Giancarlo, foram Sim. pessoas que vocês me abriram a visão. A partir dessa época eu pensei assim, e comecei a ver, porque a minha transição para a parte mais de orientação e até eventualmente terapêutica começou um pouco aí mais nessa fase, 2019. Eu via vocês nestas palestras, nas redes sociais, e eu pensei assim, epá, está um mundo muito além daquilo que eu julgava que existia. Porque cá não se falava nada deste tipo de coisas, que agora hoje em dia já é mais banal. Autoconhecimento. Em 2019 ninguém falava disso aqui no Tarot em Portugal. Olha. Orientação, a terapia com o Tarot. Pensar não existia. Não existia. E eu estava envolvido já em várias coisas e já tinha pronto, visão de aqui e da colar e via que realmente isso não existia. Aliás, eu costumo dizer cá com os meus colegas que o Brasil bate-nos aos pontos em imensas áreas. Nós temos que aprender muito, muito com o Brasil. E eu acho que também a liberdade espiritual que existe no Brasil também ajuda muito. Isto no meu Sim, ponto de vista. sim. Porque aqui nós cá é diferente. E há muito Hum. mais julgamento. Opa, agora nem tanto, mas até há poucos anos atrás havia muito julgamento com este tipo de práticas, até mesmo com o Ah, é? Reiki, por Ah, é? exemplo, que é uma coisa que hoje
todo o mundo hoje em dia utiliza Reiki por todo lado, mas quando eu comecei, em 2015, 2016, eu falava com pessoas conhecidas minhas, olhavam para mim de lado. Eu era estranho que estava no Reiki, não é? Hum, Quer dizer, nem era assim uma prática assim muito extravagante, não é? Porque é uma coisa extremamente simples, mas aqui ainda havia muito este julgamento. Não era propriamente medo, era julgamento. É diferente. Como era diferente, as pessoas olhavam de lado, afastavam-se um pouco. Pronto, e não foi assim há tantos anos atrás, não é? Foi há menos de 10 anos. Agora, eu acho que a internet também ajuda muito nisto. A sim, internet ajuda-nos a alargar horizontes sim. e, e isto está a facilitar também chegar a outras visões, a outros pontos de vista, que de alguma forma também nos está cá a enriquecer. E acho que também nós cá, de alguma forma, também vamos enriquecendo outros que nos assistam e que sigam o nosso trabalho e por aí fora, não é? Embora a internet é boa, mas também tem que saber bem utilizá-la, porque depois também há um pouco de tudo e temos Sim, que ter um sentido crítico para saber separar. Nós costumamos dizer saber separar o trigo do joio, não é? exato. Porque o facto de haver muita acessibilidade nem sempre é um fator a favor ou um fator positivo, não é? Mas pronto, de qualquer forma, há muito essa diferença e aquilo que me chocou foi o quanto eu vi profissionais de outros países partilharem ideias, técnicas, aprenderem uns com os outros, enquanto que cá nós havia muita tendência de o que eu faço eu não mostro a ninguém, não ensino, para ninguém Hum. me roubar a ideia. Ah, tá. Havia muito aqui esta dificuldade de partilhar conhecimento. Entendi. Ok. Cá em Portugal, não é? Pronto, quem ouvir isto assim, com mente aberta, como é óbvio, mas muitas vezes eu passei pela sensação, ou sim, pela sensação de que se eu aprendesse o que A, B ou C fazia, eu podia ficar com os clientes de A, B ou C. E, no Tá. entanto, nós somos, só aqui em Portugal não somos muitos, comparados com outros países, somos 10 milhões, ou seja, há gente que chega para todos os Sim. profissionais que estão em prática. Então, todos nós temos a ganhar imenso com a partilha de conhecimentos, com a partilha de técnicas, de abordagens. Às vezes nós temos uma única carta, por exemplo, no tarot, e nós sabemos que o tarot tem muitas camadas de informação, não é? Eu posso ter desenvolvido uma determinada imagem associada àquela carta, mas depois, se eu for ouvir o profissional A, B, C ou D, eu posso também ainda acrescentar algo mais àquilo que eu já sabia, não é? Que vai, de certa forma, enriquecer a minha abordagem e vice-versa. Por isso é que Claro. os eventos que nós vamos organizando e nós vamos participando são extremamente importantes. Eu também já trazia esta bagagem, pronto, eu vou sempre buscar o passado, porque eu tenho um passado muito grande de outra área profissional, não é? Porque quando eu trabalhava como farmacêutico, a atualização era importantíssima, porque o mundo estava a Sim. evoluir cada vez mais rápido. As pessoas em 2010 não eram como os anteriores em 1990, ou até mesmo no ano 2000. A, Exato. a exigência era diferente, as necessidades são diferentes, as abordagens são diferentes, a forma de lidar comportamentalmente, emocionalmente ou mentalmente são completamente diferentes. Então eu tinha também esta necessidade, nessa prática anterior, de estar constantemente a atualizar-me. E era muito frequente nós termos que, alguns até eram mesmo obrigatórios, frequentar congressos, fazer workshops, assistir a apresentações de determinadas moléculas, de medicamentos, para também ter outra base para saber auxiliar a pessoa. E quando eu cheguei ao tarot, pensei assim, mas porquê é que no tarot não existe? Quando eu entrei não existia isto, não é? Hum, Que cá ainda não tinha acesso. Quando comecei a perceber que nós também cá poderíamos ter acesso e participar e organizar, então começamos a ver, principalmente toda a gente que participa, que todos podemos ganhar uns com os outros. E vem um, vem outro, que vai sempre acrescentar mais qualquer coisa, que vai ajudar-nos na nossa própria atualização. Pode até nem servir para a nossa prática, mas só o facto de nos fazer questionar já ajuda a perceber se realmente nós estamos a ter a melhor abordagem possível neste momento ou se há algo que podemos modificar, melhorar, transformar, porque
nós trabalhamos para nós, mas essencialmente trabalhamos para quem nos procura. Então, se Sim, pudermos sempre fazer algo que vá acrescentar qualidade ao nosso serviço, por que não? Já não estamos na época medieval em que o que era hoje verdade mantém-se verdade daqui a 100 anos. Já não existe isso. O que é sim, hoje verdade, amanhã pode já não ser. Então é. nós não podemos cristalizar. Não podemos. Nós temos que estar constantemente abertos a ouvir, a questionar, a assimilar e a perceber o que é que podemos ou não fazer de diferente se houver essa necessidade. Perfeito, perfeito. Tem uma professora da UCLA que eu ouvi falar uma vez, eu adorei a frase dela, que é: você não precisa concordar, basta você pensar. Se você pensar, já tá bom, não precisa necessariamente concordar, né? Exatamente, isso até é uma coisa que eu costumo dizer muito aos meus alunos, porque na forma como eu trabalho com o tarot, eu não gosto que decorem, porque decorar Eu faz com também que não. depois, numa leitura, se aquela palavra se esquece, bloqueou, já não sabe o que vai dizer. É preciso que as pessoas compreendam o que é que têm à sua frente. Compreendam os símbolos, a organização do tarot, porque não é ao acaso. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma base que nos ajuda depois a desenvolver o nosso raciocínio, a nossa interpretação e por aí fora. Sim. E eu falo, agora perdi-me. Perdeu não, tá indo super bem, era isso, você estava contando sobre isso, falando sobre os eventos, que eu ia, aliás, vou te perguntar sobre isso, Sim. mas aí que foi a questão de não Ah, importa se as pessoas concordam com tudo ou se as pessoas acolhem isso, tudo, isso, o importante é elas pensarem a isso. respeito, Era assim como isso. você faz com seus alunos, né? Exatamente, exatamente. Exatamente, e agora, exatamente, era mesmo isso que me estava a faltar, que agora essa frase vai recuperar o meu raciocínio. E o que eu Uhum, estou sempre a dizer aos meus alunos é: vocês não assumam que tudo aquilo que eu digo que é a única verdade. Vocês perfeito. ouçam, vejam o que faz sentido para vocês, mas vão em busca, vão pesquisar, vão procurar outras alternativas, outros profissionais, outras visões, porque é isso que vai fazer a vossa prática depois no futuro. Porque se vocês fizerem apenas aquilo que eu digo, vão ser réplicas do Miguel, mas eu daqui a um mês, se calhar, já não estou igual. Então não faz Sim, sentido, pois eu assumo a minha verdade como sendo a única. Pronto, alguns ficam assim um bocado de boca aberta, porque acho que a maioria das pessoas não está habituado. Eu lembro-me da faculdade, quando estava na faculdade, aquilo que o professor dizia era regra e ninguém podia dizer nada em contrário, não é? sim, Ainda tive muitos professores de uma época antiga, mas hoje em dia isto já não faz sentido, não é? E é importante buscar, e buscar mais além do que apenas o tarot. Eu acho que nós, para sabermos lidar com as pessoas, óbvio que temos que saber lidar com a ferramenta, mas é preciso saber também conhecer as pessoas. E então eu recomendo sempre, leiam história, leiam simbolismo, leiam temas ou autores relacionados com o comportamento humano, com a inteligência emocional, leiam tudo aquilo que vos faz sentir e tudo aquilo que vos estimule, porque tudo isso é bagagem que vão trazer para o tarot. Porque se o tarot nós podemos considerar como sendo o livro da vida, então nós temos que saber como navegar na vida. Então isto faz com que nada ser considerado sempre como sendo a única verdade, não é? Questionar, como estava a Kellen a dizer, questionar constantemente. Pode não aceitar, está tudo certo, não temos que aceitar tudo de toda a gente. Às vezes exato. nem aceitamos coisas que nós próprios dizemos ou pensamos, por Sim. isso também faz parte, não é? Então, questionar. E quando, eu costumo, às vezes, em brincadeira, dizer: Deus deu-nos uma coisa maravilhosa, foi um cérebro para pensar. Então temos que usar. Exato, exato. E é maravilhoso o que você acabou de falar, porque o episódio anterior a esse, o nono episódio, foi justamente sobre isso, a importância do repertório no tarô. Não adianta estudar só tarô, você tem que conhecer o ser humano, você precisa aprender outras coisas, outras áreas, que seja psicologia, que seja filosofia, que seja sociologia, que seja inteligência emocional, como você falou, história, enfim, outras áreas que vão nos ajudar a lidar com pessoas, porque não adianta só aprender a ler carta e decorar símbolo ou decorar palavras. A gente vai ter que adaptar isso à realidade que a pessoa vive, não é? Ex- Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu próprio, eu já ensino há algum tempo
também tenho eu as minhas dúvidas e nunca tive problemas, mesmo com os meus alunos, de dizer que tenho as minhas dúvidas. Eu às vezes dou por... Ainda há pouco tempo atrás dei por mim assim. Estava a pensar numa carta, porque às vezes não tenho, quando não tenho que fazer, deito-me e começam a cartas a vir à cabeça, começo a pensar em conceitos e tal, pronto. Faço assim uns jogos mentais. E estava-me a vir muito à cabeça a palavra prosperidade. E depois há aquela coisa de, quando nós repetimos uma palavra muitas vezes, a palavra deixa de fazer sentido. E começou-me a acontecer isso. Eu, assim, isto não faz sentido nenhum. Eu disse para mim próprio, eu não sei o que é prosperidade. Eu sei o que é o Nossa, conceito, eu penso a mesma mas coisa. não sei o que é prosperidade. Sim. E então o que é que eu fiz? Google. Começo a pesquisar. Fui dar, agora não sei os autores, mas fui dar a um texto de um filósofo, fui dar ao texto de um sociólogo, fui dar à Wikipédia, fui dar a N sítios, cada um com diferentes abordagens do que é a prosperidade, mas Sim. já saí dali com conhecimento que eu até agora não tinha. E acho que é Maravilhoso. isso que é importante para todos nós enquanto profissionais também. Exatamente. Aliás, sobre o termo prosperidade, eu penso exatamente a mesma coisa. Chega uma hora, a gente usa o termo, e chega uma hora que a gente precisa parar e rever aquele termo, até para entender o que a gente está querendo dizer com aquilo, ou o que passa pela nossa cabeça quando a gente fala, né? Ou quando a gente olha para aquilo. Então, enfim, não podia ser Exato, mais exato. perfeito E isso. essas pesquisas também vão enriquecer o nosso vocabulário, porque aprendemos conceitos novos, palavras novas, não é? Exato. E se não, depois chega um cliente que vem não sei quantas vezes por ano e assim, olha, já não posso ouvir mais falar na palavra prosperidade. Mudo o disco, mudo de assunto. Oh, brincadeira. Mas pior é que é assim mesmo, às vezes. Então, aproveitando aqui que você falou dos seus eventos, que eu ainda falei, né? Eu vou perguntar disso. Foi dentro dessas inquietações que você teve que você resolveu começar a fazer esses eventos? Como é que você sente? ah, o que você sente quando você faz um evento? Qual é a sua intenção? E qual é a importância de fazer esses eventos para você? É curioso, porque começou pequeno, depois foi crescendo, não é? E para mim, este tipo de eventos pronto, como falava há pouco, é extremamente importante no Sim, sentido de partilha, de abertura de horizonte, de aprendermos com colegas também, sim. de vermos outras perspectivas. Às vezes, quando eu estou do lado de cá a assistir os colegas nas palestras, parece que estou sentado numa plateia a assistir uma peça com várias personagens a decorrer e às vezes ouço colegas a falar e penso assim, isto encaixa na minha vida, aquilo também encaixa na minha vida. Então, Legal. vai agregando informação. Também só estou a dar a minha perspectiva, não é? Mas é como se me ajudasse a colocar determinadas peças nos sítios certos do puzzle. Como de repente as coisas começam a fazer sentido e encaixar onde têm que encaixar. Encaixando E depois eu, pecinhas, eu né? imagino sempre, exatamente, e depois eu alargo esta ideia e imagino que quando estamos todos em grupo para um mesmo propósito, de uma forma diferente uns dos outros, mas todos acabamos por ir buscar as peças que nós precisamos para o nosso mapa ou para o nosso puzzle. E então eu posso dizer que eu fico sempre extremamente feliz quando organizo este tipo de eventos, porque a sensação que me dá é como reunir um grupo de amigos que tem um caminho relativamente semelhante e que estão ali disponíveis para mostrar aquilo que sabem fazer melhor ao mundo, de uma Sim, forma descontraída. sim. Normalmente nós não trabalhamos com. Bom, nós temos sempre um grupo de pessoas que. Eu dou muito valor à humildade. Hum, Um, eu prezo muito a humildade. E uhum. humildade não é fazer com que as pessoas se inferiorizem, nada disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A humildade é a pessoa saber quem é. Mas saber quem é não precisa, não implica ter que se impor em ninguém ou colocar em cima de ninguém. Exato. Então o que eu tenho notado é que as pessoas que têm participado nestes eventos e nos quais eu também tenho participado é como estarmos de iguais para iguais. E Sim. eu acho que isso para um profissional é importante, porque eu faço sempre por introduzir pessoas que nunca participaram antes em eventos. E depois é avassalador chegar lá e ver a Kelma, o Giancarlo ou a Lisedine, assim, epá,
eu vou ficar no meio deste pessoal mundialmente conhecido, já não sei o que é que eu vou falar, já não consigo, eu não sei nada, eu esqueci-me tudo o que eu ia dizer. E não, porque todas as pessoas que se vão juntando criam este ambiente de companheirismo. E eu acho que isso depois facilita ainda mais que a comunicação flua entre todos. E então acaba por ser um evento que não deixa de ser uma coisa com muita organização, muito trabalho, com muito conteúdo, mas Uhum. ao mesmo tempo existe também toda esta parte de pessoas que se juntam para o mesmo propósito, com a vontade de estar ali para o outro. Não sei se isto Perfeito. faz sentido, mas é, é, Nossa, muito é sempre a sensação sentido. com que eu fico nestes eventos. E às vezes eu digo assim, Miguel, já fizeste tantos, para. Depois da minha cabeça vem com uma ideia assim, agora vamos fazer. Não... Eu acho que tenho um terceiro dentro da minha cabeça, que volta e meia me dá assim uns sinais para fazer umas coisas. Quer dizer, eu sei que tenho, todos nós temos, não é? Cá dentro há Uhum. algo que nos impulsiona sempre em algum sentido. Por Sim. isso é que surgiu este ano o Círculo de Artes Oraculares e Holísticas. E senti esta necessidade de incluir as holísticas. Porquê? Porque o tarot cada vez está mais relacionado com espiritualidade, com as terapias holísticas. Então faz muito sentido ter tudo. Não é tudo dentro do mesmo saco, porque não é bem assim que funciona, Uhum. mas de alguma forma acabam sempre por ser valências que se complementam. Acho que a Sim. palavra é mesmo esta, que se complementam. Tá. E quem assiste acaba depois por sair dali, dos feedbacks que vamos tendo e assim, com uma visão completamente diferente. Porque como ainda há muita, como é que eu ia dizer, pré-condicionamento do que é o tarô, os oráculos ou determinadas terapias, as pessoas veem ali pessoas reais, como nós, não é? Os seres humanos, a falar das coisas de uma forma completamente natural, como quem fala de uma notícia do dia, ou como quem fala de uma molécula que foi Sim. descoberta. São coisas naturais, são coisas que fazem parte do dia a dia, e só Sim. saem de lá assim, uau, realmente isto é bom, é diferente, e a maior parte das vezes dizem isto não é o que eu estava à espera, no bom sentido, porque é importantíssimo que se desmistifique estas práticas. Claro. É importantíssimo, porque Concordo. enquanto ficarem fechadas, eu costumo chamar-lhe fechadas num gueto, ou num espaço muito reservado, também abre espaço para que as pessoas sejam enganadas nas práticas. E a Sim. partir do momento em que se abre para o mundo, as pessoas ficam informadas e informação é poder. A informação ajuda a fazer escolhas conscientes, em vez de irem para sítios onde podem ficar pior do que aquilo que estavam, porque já Sim. tem acontecido, infelizmente. Menos talvez agora, não é? Mas era algo que até é bastante regular de acontecer no passado. Então é isso mesmo. Informação é poder. É, perfeito. E durante a pandemia você fez eventos também, não fez? Foi durante a pandemia isso aconteceu? Começou a acontecer antes ou foi durante a pandemia? Como é que foi os eventos para você? Eles ficaram mais frequentes em que época Foi mesmo a partir da pandemia. da 2020 pandemia? foi assim o boom na evolução. Embora o nosso primeiro evento foi em 2020, mas foi presencial, foi mesmo no mês antes de ficarmos fechados em casa. Foi em Tá, fevereiro e aqui tivemos um lockdown, um isolamento, a partir de março. tá. Só que, ao mesmo tempo, começou também a haver assim de repente um boom em plataformas digitais, em busca de material, porque as pessoas não podiam sair de casa, não é? Tinham que arranjar forma Sim, de sim, estarem conectadas de alguma maneira, não é? sim. E então eu comecei, a primeira vez na minha vida que eu usei a plataforma Zoom foi durante o primeiro lockdown aqui em Portugal. Eu nem sabia sequer, eu nunca tinha estado numa câmara online com ninguém, eu nunca tinha nada desse Verdade! género. É verdade, eu não sabia que você tinha conhecido o Zoom, feito o Zoom só durante a pandemia, eu não sabia disso. Só durante a pandemia. E a partir daí comecei a lançar algumas coisas minhas, mais pequenas, não é? Eventos assim online. E a Uhum. adesão era imensa, porque as pessoas realmente, pronto,
por um lado, precisavam de uma distração. Por claro. outro lado, também havia também uma curiosidade em saber o que é que havia lá. Porque uma coisa é estarmos um grupo de pessoas num ambiente fechado, onde só alguns podem entrar, a que têm acesso, e quem está fora não faz ideia do que lá se passa. Outra coisa, temos uma sala aberta no Zoom, onde qualquer pessoa pode entrar, pode comentar, pode dar a sua opinião, e Sim, isso é uma explosão brutal. Então, 2020, essa questão toda da pandemia, os isolamentos, fez com que isto tomasse assim mesmo proporções astronómicas no que diz uhum, respeito ao desenvolvimento destes eventos. Tanto que depois, a partir dali, começámos também a fazer só online, porque em 2021 ainda não era permitido fazer aqui ajuntamentos e tal. E depois começou sempre a fazer online, porquê? Porque online é temos muito mais facilidade em juntar pessoas sim, além fronteiras, que presencial é muito mais complicado, não só em termos de custos, mas depois de questões de horários. É uma sim, chatice para quem vem de fora ter que se deslocar para outro país, por exemplo. E mesmo dentro do próprio país, não é? Embora nós sejamos um país pequenino, de qualquer forma, fazer 500 quilómetros, por exemplo, para nós já é sim, muito longo, não é? É muito é, distante. Então, o online facilitou muito essa aproximação, não é? O estarmos todos juntos na sim, mesma sala, mas cada um em sua casa. Infelizmente, sim. com tudo o que aconteceu durante a pandemia, que não foi bom, neste aspecto acabou por ter esta vantagem porque despolutou o desenvolvimento de ferramentas e de eventos e de oportunidades que de outra forma poderia demorar muito mais tempo até vir eventualmente a acontecer. Perfeito. E você, aí é que tá, né? Então, é isso que eu ia até te perguntar. Você acha que mudou? Que mudança principal você percebe na prática do tarô antes e pós-pandemia? Você percebe uma mudança? E que mudança, se você percebe que mudança seria? Curiosidade, Hum, muita curiosidade. Deixou de haver tanto a visão de uma prática clandestina. Eu perfeito. lembro-me que quando eu fui fazer a minha primeira consulta, que foi em 2016, eu sou uma pessoa, tenho estudos, tenho uma licenciatura, mas eu sentia que estava a entrar num sítio assim sobrenatural, uma coisa super estranha. Eu Misterioso. entrei era uma casa, a consulta não era feita, não era feita às escondidas, era numa casa normalíssima. Eu entrei pela porta da frente da casa, super normal. Entre lá dentro tinha mais duas ou três senhoras assim, sentadas numa cadeira à espera da vez dela. E eu só pensava, eu quero um buraco para me enfiar e me esconder, que eu não sei o que é que estou aqui a fazer. Sentia mesmo, mas isso era um condicionamento também meu, se calhar Uhum, daquilo que eu via à minha volta, não é? Mas sentia total. mesmo que estava a fazer algo clandestino. E hoje em dia, eu vou na rua e ouço pessoas a falar de tarô. Na Sim. rua. Conversas entre amigos, familiares. Eu tenho alunos, já tive mãe e filha, tia e sobrinha, assim, família que vem a estudar juntas. Isto não existia antes de 2020. Era impossível sequer conceber esta ideia. Então surgiu muito esta curiosidade em descobrir algo mais. É aquilo, eu acho que é isso que eu sinto mais em termos de mudar. E depois, claro, a curiosidade abre muitas portas para muitas coisas, não é? Claro. Eu sinto que a curiosidade foi a chave que ajudou a que houvesse este busca, esta expansão, esta vontade de ir um bocadinho mais além, sim. Perfeito, perfeito. E realmente eu também percebo essa diferença, a maneira como as pessoas estão se relacionando com o tarô depois da pandemia, porque aproximou esse contato, né? Acho que tem menos, menos reações, menos. Acho que menos. Ai, eu não estou achando a palavra, mas seria menos restrições. As pessoas são menos Sim, restritas em relação a isso. A gente tem muito, eu sim. acho, ainda muita coisa ainda para desmistificar, para conscientizar, Ai, mas as sim, sim, restrições sim. diminuíram consideravelmente. Eu concordo super com você. Bom, e aí assim, E eu né? A acho que gente com esse. pode falar, desculpa. Ai, desculpa. Não, pode Eu falar. estava só assim, em jeito de término desse tema, eu acho que também o haver essa diminuição de restrições, não Uhum. é? Em vários aspectos e em várias medidas, ajudou de alguma forma a que as pessoas começassem a perceber que afinal têm mais capacidade de assumir as rédeas da sua vida do que achavam que tinham até então.
Exatamente. Mesmo numa leitura divinatória, por exemplo, que antigamente é muita visão que, porque é o destino, tem que ser assim, e ponto final, não há volta a dar e não sei o quê. Hoje em Exato. dia, eu tenho pessoas conhecidas, amigas, que fazem leituras divinatórias, e os clientes sabem que aquilo é uma perspectiva da realidade, sem ficarem apenas fechadas, lá está, restritas, por aquela visão. Mas pelo menos é algo, lá está, algo para pensar. Não é? Levam para casa algo para questionarem nelas mesmas. É Perfeito. engraçado como costuma-se dizer que assim é em cima como em baixo, assim é fora como dentro, não é? Dos princípios herméticos. A Uhum. partir do momento em que também fora do nós, fora do eu, estas mudanças começam a acontecer, fica muito mais fácil para o eu assumir também essas mudanças internamente. E depois uma coisa acaba por alimentar a outra. Desculpe, Exato. calma, era só porque surgiu-me esta pequenina impressão. Exatamente. Não, mas perfeito, complementou, é isso mesmo. Bom, e aí assim, né? Chegamos, a gente indo aqui para o final, que eu sempre fico triste nessa hora, mas porque por mim eu sempre fico conversando até não vou aguentar mais. Mas eu acho que não dá para a gente fechar esse episódio sem entender como você trabalha. Acho que esse ter você aqui está sendo muito importante, Miguel, para os brasileiros poderem te escutar, poderem pensar o tarô em outras possibilidades, perceber seriedade e responsabilidade em qualquer que seja a sua escolha, né, que esteja relacionado ao tarô. Enfim, eu acho que tem muito aprendizado nesse episódio. Era uma coisa que eu já estava imaginando que ia acontecer, e aí ele foi acontecendo, eu vou ficando cada vez mais empolgada, porque eu pensei, era exatamente isso que eu queria, que eu imaginava e que eu gostaria que as pessoas pudessem ouvir. Então, não tem como fechar o episódio sem antes te perguntar sobre, especificamente, a maneira como você trabalha, né? Então, assim, Uhum. como que é o seu trabalho de mentoria espiritual? Como você chegou nesse modelo de atendimento que você usa hoje, né? E para as pessoas poderem Uhum. entender como isso funciona e como é feito um trabalho responsável com o tarô a partir da escolha que você foi fazendo, trilhando ao longo do seu caminho. Olha, eu digo sempre que isto é um trabalho muito bonito, porque de facto trabalhar com o ser humano é uma coisa muito bonita, É. sempre, não é? Uhum. Independentemente da área que for, mas quando há uma verdadeira entrega por parte do profissional, do terapeuta, do oraculista, seja o que for, é sempre um trabalho muito bonito. E como nestes anos todos, eu cheguei à conclusão que tudo o que eu tenho feito no trabalho é no sentido também de me encontrar a mim mesmo. E eu costumo dizer sempre, aquilo que é bom para mim, eu gosto de trazer para os outros, para aqueles a quem fizer sentido também. E Claro. foi aí que eu comecei lá está, a trazer essa prática do tarot para a mentoria espiritual. Quem vem ter comigo para uma sessão de mentoria espiritual, vem para se conhecer a si mesma. E vem porquê? Porque tem um problema. Há algo recorrente que tem acontecido. Sim. Os relacionamentos não são saudáveis. Questões até familiares. Situações que até podem ser de ancestralidade. Seja o que for. A pessoa não se sente feliz. Independentemente do motivo que for. Ora, não há ferramenta, para mim, não há ferramenta melhor do que fazer com que a pessoa compreenda o que é que se está a passar do que o tarot. Porque o tarot é o melhor espelho que nós podemos ter de nós mesmos. E é engraçado, porque à medida que eu fui desenvolvendo esta prática, nós trabalhamos muito de uma forma muito simbólica com as cartas. Uhum. Portanto, assim, de uma forma resumida, fazendo uma análise, uma conversa preliminar, para também perceber o enquadramento da pessoa, do ambiente em que ela vive. Tudo importa, não é só quem ela é, também importa o seu ambiente, importa a Uhum. sua experiência de vida, porque o contexto é fundamental para qualquer processo terapêutico. Nós não estamos lá Exato. a adivinhar nada. Não é? Eu costumo dizer, se eu próprio nem sei tudo da minha vida, quanto mais da vida dos outros. Não podemos, não estamos dentro da cabeça da pessoa. Então nós precisamos sempre de muito contexto, que não Sim. é para tentar adivinhar, porque não é nosso papel ali naquela sessão. É ter as ferramentas, ou ter a informação necessária para poder auxiliar. Porque numa mentoria espiritual, eu costumo dizer, eu, enquanto terapeuta, eu não faço nada.
Eu não faço nada pela pessoa. Ou melhor, o trabalho não sou eu que o estou a fazer. Eu estou ali apenas como orientador. A pessoa que Tá. está à minha frente, o ser humano que está ali sentado à minha frente, é que está a fazer o seu próprio processo com o meu acompanhamento. Então, Uhum. depois de fazer toda esta análise, eu faço aquilo que eu chamo a escolha de fatores, que é aquilo que eu senti e percebi através do discurso que está em conflito dentro da pessoa. Que Tá. muitas vezes é ela própria com estas situações que estão a acontecer à sua volta. Então depois nós trabalhamos com cristais, porque os cristais eu associo muito, não só têm um trabalho potencial energético, mas porque também se relacionam com os nossos níveis energéticos através dos chakras, níveis de consciência, pronto. Mas isto para não confundir, para não complicar aqui muito, trabalhamos com os cristais e trabalhamos com as cartas. Tá. Porque aqui, quem é como é que eu digo? O papel principal na sessão, quem assume o papel principal é a pessoa que está à minha frente. Certo. Ok? Eu passo a bola para aquele lado com o meu acompanhamento. Ou seja, a pessoa vai escolher as cartas e vai colocá-las sobre a mesa de uma forma muito intuitiva. Mas essa intuição, essa forma intuitiva para a pessoa, para mim dá-me as ferramentas todas que eu preciso para depois orientar. Porque o facto de, por exemplo, colocar uma carta no centro, ou à esquerda, ou à direita, faz a diferença toda porque já me diz onde é que está o bloqueio energético, se é mais na gestão emocional, se é mais na tomada de decisões, se é algo que é aceite ou é algo que é rejeitado. E depois, quando a pessoa começa a olhar para as cartas, eu não traduzo nada. Durante o processo, eu Hum. não traduzo nada. Eu peço que a pessoa olhe para a carta e me diga assim: o que é que sente? De Hum. preferência quando não são tarolos, porque quando são tarolos é muito difícil, porque já estão a Uhum. interpretar as cartas quando elas estão em cima da Sim, mesa. Eu digo sim. sempre, façam de conta que não sabem nada sobre tarot, porque é difícil às vezes. Mas Uhum. uma pessoa que não saiba nada sobre tarot, olha para a imagem e eu pergunto sempre, o que é que sente? E às vezes são cartas, por exemplo, um 10 de copas, que para muita gente é uma carta com muita felicidade, muita harmonia, uma família que se complementa, mas já tive pessoas que olham para aquilo e começam a chorar. Sim. E quando começou a acontecer isto, foi quando eu comecei a perceber que a informação que a pessoa me dá é muito mais valiosa do que aquilo que eu sei, não é? A Uhum. pessoa, a mim, estava-me a mostrar que aquilo era uma realidade que ela nunca conheceu na vida. Então, o que é que me tentava a mim estar a dizer ali? Olha, isto é muito, vai ser muito feliz, um ambiente muito harmonioso, tem uma família que a acompanha, que a integra, que lhe dá muito companheirismo, não é? Que a protege, se ela nunca teve isso na vida, não é? Sim. Mas isso não Exato. lhe disse logo no início. Eu pego na informação que a pessoa me dá, nas sensações que vão surgindo, e depois vou aplicando outras técnicas, porque o tarot aí faz uma pausa, porque o tarot é só a ferramenta que me ajuda a chegar às sensações, aos pensamentos, às emoções. Depois aí faço uma pausa e introduzo outras técnicas como a meditação, o sistema familiar interno, a Uhum. PNL, tudo o que eu necessitar para libertar aquele processo que está ali com dor, não é? Aquela ferida associada àquele padrão. E depois a pessoa, é curioso, porque há depois vontade de mexer as posições das cartas e das pedras, um pouco como acontece na constelação familiar, não é? É, estava A pensando constelação isso. familiar não é mais do que um sistema de informação. Não é? É um Uhum. sistema de informação associado a um campo morfogenético. Uhum. Nós, quando nós pegamos num conjunto de objetos e colocamos à nossa frente de uma forma intuitiva, estamos em ressonância com um determinado campo morfogenético. O que nós depois fazemos é entramos em ressonância com esse campo, mas com um objetivo muito bem definido. Portanto, depois também perdemos no processo, não é? Então, quando a pessoa começa a reorganizar, eu até me estou a arrepiar todo neste momento. Isso é bom Intuitivamente a sinal. pessoa está a criar o seu próprio, ela cria o seu próprio padrão harmónico, Tá. padrão energético de equilíbrio. É como se a mente, e neste caso inconsciente, estivesse a mostrar àquela pessoa que esta outra realidade também é possível. E isto Uhum. depois trabalha internamente e aos poucos, no dia a dia, a forma como a pessoa reage, lida com as situações, muda, adapta-se. O que incomodava deixa de incomodar, os nãos que evitava saem naturalmente. E as pessoas assim, eu não sei o que é que me está a acontecer, mas eu não me reconheço. Porquê? Porque Uhum. ela própria mudou qualquer coisa ali.
Pronto, e só depois de fazer este processo todo é que eu dou a informação de que é que aquelas cartas estavam ali a representar naqueles fatores. Porquê? Porque ao mesmo tempo o tarot dá-nos esta forma de aceder aos nossos processos mentais, emocionais, até mesmo o que está somatizado no nosso corpo. É possível aceder através do tarot enquanto informação. Ou seja, a pessoa, é como se a pessoa tivesse ali a chave para abrir as portas que precisava de abrir naquele momento para perceber o que é que está ali a acontecer e, simultaneamente, também nos dá as respostas do porquê que era assim, porque é que aquilo estava a doer tanto. E às vezes é curioso como as próprias cartas parece que mudam. Elas não mudam, são papel, impressa, cores, é tudo Sim, exatamente sim. igual. Mas no início de uma consulta, por exemplo, de uma sessão, um rei de paus para aquela pessoa era alguém muito mau, alguém autoritário que deitava abaixo e que fazia sentir inferior. E no final da consulta a pessoa diz assim, isto sou eu. Eu agora posso tomar as minhas decisões. A carta é a mesma, Sim. mas a visão da pessoa mudou porquê? Porque ela permitiu abrir a porta e trabalhar naquele processo interno. Por isso é que eu digo que o tarot é fabuloso, é extremamente rico em termos simbólicos. A nossa mente inconsciente é simbólica, então É. faz aqui um paralelismo fantástico entre uma coisa e a outra para podermos trabalhar nestes aspectos. Claro, tudo feito sempre num ambiente seguro, sem julgamento, sem crítica, com aceitação, porque nós nunca sabemos o que é que está do outro lado, não estamos a viver na Exato. pele daquela pessoa, não é? Exato. E tendo valências de suporte à prática terapêutica, porque eu repito que é muito importante. O tarot faz parte desta sessão de mentoria espiritual, deste processo terapêutico, mas é apenas uma ferramenta que serve de chave. Não é o tarot que faz a mudança. Quem faz a mudança é a própria pessoa através do processo terapêutico feito com todas as outras ferramentas. E, pronto, de uma forma assim mais resumida que eu consegui, é um pouco assim que funciona. Perfeito. E é aquilo que Trabalho neste momento me faz mais sensível. feliz no que diz respeito ao tarot. Sim, sim, sensível, cuidadoso, criativo, e acho que é o que eu te falei, abre um novo olhar aí para gente, né, principalmente nós brasileiros, entendendo o processo de autoconhecimento como um processo transformador também, viável, possível de ser feito com consciência e responsabilidade. Acho que você é a pessoa perfeita para falar sobre isso, pessoa ideal. E me resta só agradecer de você ter ficado comigo aqui até agora, de ter tirado o seu tempo. Eu sei que você está aí bem mais tarde do que eu, já deve estar cansado, sei que está Ah, em mas meio de evento, então super agradeço pela sua disponibilidade. Vou pedir, obviamente, para você deixar aí os seus contatos, né? Porque eu sei que você também é ativo no Facebook. Então, deixa os contatos, os melhores contatos que você tem aí, que você disponibiliza para as pessoas te encontrarem. Já aviso quem está ouvindo a gente, se você não segue o Miguel, siga. Se não acompanhe, comece a acompanhar, vale a pena. Ele trabalha de um jeito, como eu falei, sensível, cuidadoso, responsável. É uma pessoa realmente muito querida. Então, deixa aí os seus contatos, Miguel, para quem quiser te encontrar. eu é que sou muito grato, Kelma, pelo convite, por esta conversa que foi extremamente prazerosa. Eu Ótima. adorei estar aqui a falar, a conversar. Não dei conta do tempo passar, agora que eu olhei para o relógio aqui no meu computador, não me tinha apercebido, o que é Ótimo. sinal de que estava a ser fluida, não é? Sim, sim. E agora que eu noto que já estou a começar a ficar cansado quando a língua começa a enrolar. Não, mas foi muito bom, muito bom. Adorei. Muito Para bom. me encontrar é fácil. Eu uso o mesmo nome quer no Instagram, quer no Facebook. É só colocar como Miguel Santos Matavasi, que é o nome de marca, digamos assim, que eu associo ao meu nome. No Instagram é Miguel_Santos_Matavasi. No Uhum, Facebook, pelo mesmo nome, chega-se lá facilmente. uhum. E a seguir as minhas coisas. Volta e meia eu coloco lá informação, conteúdo, coisas para pensar. E estou sempre muito disponível. Eu sou uma pessoa muito disponível. É um Mesmo com querido. o trabalho e tal, sou sempre uma pessoa muito disponível. Mensagens com dúvidas, alguém que se quiser saber mais, é só perguntar. Estou sempre à vontade.
É um querido, recomendo vivamente que quem não conhece o seu trabalho conheça. Fica aí então, gente, o contato é Miguel Santos Metavase. Aí no Instagram eu sei que é Miguel_Santos_Metavase, mas se colocar os 3 nomes vocês encontram. Se não encontrar, fala comigo, eu mando o contato. Exatamente. Né? Só não se percam aí dessa possibilidade que é sempre muito bacana, fora que ele está sempre trazendo eventos, ele está sempre trazendo material que vale super a pena a gente conhecer para furar um pouco a nossa bolha, para pensar de outras maneiras, para poder ter essa partilha, essa troca que ele tanto mencionou aqui, que é fundamental. Eu agradeço demais, foi um prazer ter você aqui. Deixa um beijão aí para quem está escutando a gente até aqui. E é isso, minha gente. Fiquem aí com a cabeça fervendo até o próximo episódio. Um abração para você, meu querido Miguel, e até a próxima, que a gente está sempre se encontrando, né? Isso é maravilhoso também. Obrigada, Obrigado, viu? Kelma. Um abraço para ti e um abraço para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável e, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.